Aí, eu acho que agora foi. Então, boa noite a todas e todos. Sou Grace, bolsista do projeto de extensão Diálogo, Sustentabilidade e Bem-Estar. Vamos dar início à palestra sobre sabão artesanal nas repúblicas estudantis de Ouro Preto como ferramenta de sensibilização ambiental, no âmbito do programa de pós-graduação em sustentabilidade socioeconômica ambiental. E a nossa convidada para falar sobre o tema é a Isabel Fernandes Ferreira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, UFOP, graduanda em Administração de Empresas pela PUC Minas, pós-graduanda em Gestão Pública pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pós-graduanda em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e graduanda em Turismo pela PUC Minas. Há 15 anos é empregada pública no estado de Minas Gerais e trabalha na área ambiental, vinculada ao Instituto Estadual da Floresta há 10 anos. E para nos acompanhar nessa palestra, a professora doutora Kelly dos Santos Alves, coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental. E hoje também temos a presença da professora Vera Lúcia Guarda, e agora eu passo a palavra para a professora Kelly. Então, seja muito bem-vinda, Isabel, nesse retomada de semestre. Este Diálogos, ele, de fato, ele é também, né, a possibilidade de abertura de outros encontros que nós preparamos já para o segundo semestre. Então, abrimos aí com chave de ouro com a sua apresentação. Fique à vontade para a sua explanação, né, cumprimentando você, já cumprimento todos aqueles que aqui estão conosco. E ao final da sua explanação, a gente abre um momento para as considerações, para as perguntas, para os elogios. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui, de receber esse convite. Agradeço a você, professora Kerley, ao professor Wellington também, a todos os presentes. É uma alegria fazer parte desse mestrado e fazer parte do Diálogos, como palestrante hoje. Só um minutinho que eu vou tentar entrar de novo aqui pelo computador, porque parece que travou, porque eu fiz uma apresentação. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vou compartilhar a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Já está aparecendo, Isabel. Ótimo, obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o sabão artesanal nas repúblicas de Ouro Preto, como uma ferramenta de sensibilização ambiental. Esse é meu tema de pesquisa do mestrado, na qual a minha orientadora é a professora doutora Viviane Martins Rebelo dos Santos, e a minha co-orientadora é a professora doutora Kerley dos Santos Alves, que está presente aqui hoje conosco. Eu dividi essa apresentação em introdução, objetivos, a metodologia, nós vamos falar um pouquinho do que foi feito até agora no nosso trabalho, tá? Os resultados parciais e as considerações. Primeiramente, a educação ambiental, ela compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade. E o porquê desse tema do sabão? Porque o óleo de cozinha, ele é um resíduo altamente poluente.
Em 2010, né, com a Lei 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispôs sobre essa necessidade de responsabilizar toda a cadeia, né, dos fabricantes, consumidores, distribuidores e serviço público em relação ao ciclo de vida dos produtos, né? E existe poucos estudos de sustentabilidade na universidade. Com isso, abriu-se uma lacuna para oportunizar a pesquisa na área e justificou com a linha de pesquisa Estratégia de Sustentabilidade que tem no nosso programa de mestrado. Né? O objetivo geral desse trabalho é sensibilizar as repúblicas estudantis de Ouro Preto a partir da produção de sabão com óleos descartados, né? Em relação ao social, né, envolvendo os estudantes, em relação ao ambiental, né, conservando o meio ambiente, deixando de descartar resíduo, em relação ao econômico, né, evitando de gastar o recurso com sabão ou podendo vender esse sabão. Né? Então, objetivos específicos desse trabalho está assim, desenvolver oficinas, né, com os alunos da UFOP, com foco na conscientização socioambiental, para produzir o sabão, aplicar conceitos da química orgânica e ambiental, né, como forma de atividade educativa, com a produção de sabão, incentivar os estudantes participantes a divulgar em suas repúblicas ações socioambientais, né, com essa reciclagem de sabão, e levantar informações sobre projetos relacionados à produção de sabão na UFOP, né, que já tiveram professoras que trabalharam essa temática na instituição. E o método, né, para fazer esse trabalho foi utilizando a natureza de pesquisa, pesquisa aplicada com objetivo intervencionista. A amostragem foram estudantes das repúblicas de Ouro Preto que cursam biologia, química, licenciatura industrial, farmácia e estudantes de iniciação científica. A classificação do objeto trata-se de uma pesquisa bibliográfica de campo e a coleta de dados é uma forma de abordagem quali quantitativa com o uso de imprevistos semi-estruturados, né, para essa coleta. Então, foi realizado, né, 5 passos até o momento, sendo que o primeiro foi a revisão bibliográfica, depois foi a submissão da pesquisa no comitê de ética, depois a oficina prática de produção de sabão com óleo de cozinha, depois a coleta de dados através de questionário, e o 5º passo, a divulgação do sabão produzido com óleo descartado, né, nas repúblicas. Os resultados parciais desse trabalho, conforme falei, né, houve essa oficina prática, né, aqui tem algumas fotos desse encontro com as datas. Esse sabão foi coletado nas próprias repúblicas, né, e analisando os questionários, 70,6% dos estudantes possuem até 20 anos, 87,5% são mulheres, 82,4%, né, possuem o ensino superior incompleto e 88,2% possuem renda de até um salário mínimo. Além disso, 70,6% dos estudantes não sabem a quantidade de óleo de cozinha consumida e descartada nas repúblicas, 87,5% não sabe da destinação do óleo de cozinha após esse uso, 82,4% não sabe se perto das repúblicas existe alguma instituição que recolhe óleo, e 58,8% sabem dos problemas decorrentes do descarte incorreto do óleo, né? Então, esses dados aqui, dá para a gente perceber que tem muito a que ser feito em relação à educação ambiental. Essa aqui é uma foto de sabão produzido, né? Ele teve a inovação de colocar a essência de morango e erva doce, e é um resultado do produto da oficina prática. E aqui é um videozinho, né, de uma etapa da produção de sabão.
Não foi filmado todo o processo, mas só para entender que foi feito no laboratório, né, com todos os cuidados. E em relação à pesquisa das idealizadoras do projeto na UFOP, né, foi feita uma pesquisa com a professora doutora Viviane, né, que entre 2009 e 2011 trabalhou o sabão com os alunos da biologia. E com a professora doutora Ângela Leão, que entre 2011 e 2017 trabalhou com mulheres com vulnerabilidade social, essa questão do sabão. Ambas disseram, né, que esses projetos foram importantes, porque para evitar o descarte do óleo no ambiente aquático e a contaminação do meio ambiente, e também para tornar as pessoas úteis e produtivas. Os desafios encontrados pela professora Viviane foi a disponibilidade dos estudantes para desenvolver o projeto, né? E com a professora Ângela, uma das dificuldades foi pouco estudo e dificuldade do deslocamento dessas mulheres, né? E os resultados desse projeto na instituição, que foi que a professora doutora Viviane contribuiu com a publicação de 3 artigos na LEMU e a participação oral no Encontro Regional de Química em Viçosa. E a professora doutora Ângela incentivou mulheres a montarem uma associação. Então, foi interessante porque, nas considerações finais, nós percebemos com esse projeto que os objetivos da pesquisa, eles foram atendidos. E tem o desafio da gente aumentar o número de participantes, né, nos próximos momentos da pesquisa, que a partir de agora vão ser aplicadas novas oficinas nesse semestre, e com isso a gente pretende fazer uma nova análise, né, desse novo quantitativo de participantes. Até o momento, como resultado dessa pesquisa, teve a publicação do artigo A Produção Artesanal de Sabão nas Perspectivas Histórica, Ambiental e Educativa no Ensino da Química, na LEMU, na revista LEMU, e teve a submissão do resumo expandido no evento Tecnologias Digitais como Ferramentas, intitulado Tecnologias Digitais como Ferramentas para o Ensino, no 6º Congresso de Inovação e Metodologias do Ensino Superior e Tecnológico, que será agora em 2022. E teve também a inscrição no Encontro dos Saberes da UFOP. E foram utilizadas algumas referências bibliográficas para este trabalho. E eu gostaria de agradecer, né? Eu acho que nós não construímos nada sozinhos, e foi fundamental o apoio de toda essa equipe aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer a professora Viviane, que é a orientadora, que não está presente, contribuiu muito com as atividades, a professora Kerley também, que é a minha co-orientadora, está presente, agradeço muito cada contribuição, e os alunos de iniciação científica, que são a Tailane, a Dayana e o Elbert, que o Elbert está presente, e eu agradeço muito os 3, porque auxiliaram muito para a gente fazer essa questão das oficinas, dos dados da oficina. Então, é um trabalho coletivo, de construção coletiva. E eu agradeço, uma apresentação breve, né? Deixo também meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, e agradeço também ao UFOP pela oportunidade do mestrado, né? O convite novamente do Diálogos, e o Departamento de Química da UFOP, que disponibilizou o laboratório, e o Instituto de Ciências Exatas e Biológicas também, da instituição. Então, pessoal, basicamente, eu não estava vendo vocês, agora eu vou ler alguma mensagem que teve aqui, do certificado. Vou parar a apresentação aqui.
Então, assim, basicamente, o trabalho, ele ainda está em processo de construção, né? Mas é com muita alegria que eu apresento esses resultados e eu vejo, assim, a dedicação de todos os envolvidos no projeto, dos estudantes, mas vejo também o desafio, assim, mesmo nós divulgando, às vezes não tem tantos inscritos, sabe? Vejo pela falta de tempo, por essa questão também, né, da pandemia, né? Então, eu acredito que o pessoal esteja voltando aí no ritmo, né, das atividades da universidade, mas o que foi construído até aqui, a gente percebe que o mundo da educação ambiental, ele é gigante, e eu percebo também que o meu trabalho, o nosso trabalho, né, ele tem muito esse viés do pensar global e agir local, né? Então, assim, isso dá uma alegriazinha no coração, porque a gente percebe que mesmo é o trabalho de formiguinha, né? A educação ambiental, ela perfaz por esse caminho. E aí eu percebo que ainda tem muito que ser construído, né? Então, basicamente, eu fiz uma apresentação bem breve e eu abro também para perguntas, para dúvidas, para sugestões, e estamos aí na construção desse trabalho. Parabéns, Isabel, excelente explanação diretiva. Eu vou depois fazer algumas considerações, mas já passo a fala à professora Vera e depois para a Sheila, que as duas levantaram a mão. Então, primeiro a professora Vera e depois a Sheila. Professora Vera está mutada. Acho que a Sheila levantou a mão primeiro. Mas obrigada. Deixa eu baixar minha mão aqui. Estão me ouvindo? Boa noite a todas. Estou meio fanhosa porque estou meio gripada. Primeira coisa, eu gostaria de dar os parabéns para a Bel, que hoje é aniversário dela, né? Pessoalmente, assim, muitas felicidades para você. Continua esse trabalho lindo que você desenvolve. Eu queria mostrar aqui, ó, a minha produção, que ela passou para mim, me ensinou a fazer, e eu já só uso esse tipo de sabão. Para pano de prato não tem nada melhor. Minha caixa de gordura não entope mais. E eu, com essa nova mentalidade, né, de preservação, vi que não era só jogar o óleo fora no ralo. Eu também estava contribuindo para a destruição da natureza. Então, é um trabalho interessante, viável, fácil, e está aí para todo mundo, quem quiser, né, aderir. Então, continue com o seu trabalho, achei muito interessante a gente ter essa coisa, né, quando ela apresenta uma coisa boa, ela consegue uma coisa boa, ela passa para mim e vice-versa. Então, assim, adorei essa ideia do sabão, e você vê que eu já estou aí praticando. Meus parabéns pela apresentação. Excelente. Beijo, boa noite a todos. Obrigada pelo seu relato, sua fala, e nos deixa, assim, corresponsáveis, né, do papel da universidade, para além dos muros, né, da universidade, né, professora Vera? Porque à medida que a gente consegue articular ensino, pesquisa e extensão e também inovação, a fala poderosa da Sheila vem dizer assim, olha, uma coisa simples que a gente já poderia fazer em vários lugares, mas eu dou exemplo, já estou fazendo. Então, acho que é muito bacana, Isabel, você já colher esses frutos, né? E aí, antes de comentar, de repassar novamente a professora Vera, agradecer aos alunos da graduação, porque além desse vínculo, né, que a gente estabelece, então, com as comunidades, e a Sheila traz um relato de suma importância, né, nos arredores da universidade ou fora da universidade, a gente também, o seu trabalho propicia, para além disso, uma articulação com o ensino, com os alunos da graduação, né, que estão aí também aprendendo junto com você, né, e você, vice-versa, aprendendo com eles. Então, assim, meu agradecimento enormemente ao Departamento de Química, à professora Viviane, né, que está conosco, compõe o quadro de professores
do mestrado, e a professora Vera, que é uma incentivadora, já vem fazendo um trabalho assim, brilhante com a questão do sabão com comunidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, passo a fala dela até para ela dar esse relato e para trazer, né, como que esse trabalho com as mulheres vem reverberando também por essa via. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu quero parabenizar a Isabel, um trabalho bem bacana. É bom, né, ver frutos, continuações dos trabalhos que a gente tem feito por aí, porque antigamente era um curso da Carta da Unesco, Água, Mulheres e Desenvolvimento, que eu presidi de 2006 a 2018. Aí depois, quando eu fiz o curso de inovação, empreendedorismo aí no UFOP, para aprender a dirigir a cátedra, eu fiz esse projeto de sabão lá em Antônio Pereira, e eu e a professora Ângela, a gente implementou a Associação Mãos que Brilha. Ela existe até hoje, você pode ir lá visitar, Isabel. Tá? Ela fica depois da igreja, a primeira rua que desce, assim, lá tem até a sede própria, a gente construiu através do Prêmio Santander Universidade Solidária e com a ajuda da Vale. Depois, eu queria te dar uma sugestão para você consultar a dissertação do José de Oliveira Neto. O José de Oliveira Neto foi um aluno meu do mestrado em Engenharia Ambiental, e ele usou o sabão como uma metodologia para diminuir o uso de ansiolíticos em mulheres, lá em Presidente Juscelino. Ele é farmacêutico, e ele tentou várias maneiras, e a única coisa que ele achou interessante, que chegou mesmo, foi no sabão, que onde as mulheres saíam de casa, botavam a mão na massa, faziam, discutiam, e com isso elas não estavam mais precisando dos ansiolíticos. Então, foi um tema bem interessante, um estudo que ele fez. Eu acho que seria bom você entra aí no site da universidade que você encontra. Só não lembro o ano que foi, mas é bem bacana. E depois a gente fez esse mesmo trabalho na época da Covid, né? Quando o pessoal da Unesco de Montevidéu, do Programa Hidrológico Intergovernamental, estava com um problema, porque muitas vezes não tinha nem sabão, né, para lavar as mãos, e o sabão era muito importante. Então, a gente fez esse curso online para América Latina e Caribe, e foi muito bacana. Inclusive, uma ex-aluna nossa que mora no Paraguai, ela fez engenharia ambiental, eu acho que na UFOP, e ela mostrou, ela fez entrevista na rádio, fez a maior repercussão do nosso curso, foi muito bacana. E a gente teve um apoio muito bom, né, do Programa Hidrológico Intergovernamental de Montevidéu, e a gente fez esse curso em 2 versões. Inclusive, as aulas estão no YouTube, se você quiser dar uma olhada, né? A gente fala do sabão, da produção do sabão, e a gente agregou também um pouco de empreendedorismo. É bem bacana. Então, parabéns, para reforçar, para dar mais um gás aí, para terminar logo. Obrigada. Eu agradeço aí as falas da Sheila e da professora Vera. Falar inicialmente da Sheila, eu fico muito feliz que você tenha colocado em prática, você não tinha me falado, não. Surpresa! Foi excelente. E, assim, é muito legal e gratificante, porque às vezes a gente está estudando ali só lendo e pegando dados e tudo, então quando a gente vê a prática, é a coroação do trabalho, né? E os resultados que ocorrem dela. E em relação à professora Vera, agradeço as sugestões, viu? Vou ler, sim, a dissertação do José de Oliveira Neto. Em relação ao curso que você falou também, vou procurar. E eu também fiz um curso que você dava aula lá pela própria plataforma, professora Vera. Agora, na pandemia, o curso de sabão,
onde você citou, né, a história do sabão, algumas coisas, e eu quero te agradecer por esse curso, que foi de onde eu tirei bases para iniciar minha pesquisa, viu? Foi um conteúdo muito bem elaborado, e eu estava tendo dificuldade de achar informações sobre, e com a sua ajuda e estudos anteriores, você abriu caminhos para que eu pudesse percorrer esse outro caminho aí. Agradeço demais, viu? Sou eu que agradeço, que bom que te ajudou. Ajudou, sim. Muito bem, excelente, né? A gente poder fazer essa articulação. Vou passar a fala para a Cláudia, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode ficar à vontade para levantar a mão ou colocar também a pergunta nos comentários no chat. Primeiramente, eu quero parabenizar a Bel, né, porque eu gosto muito da forma como ela apresenta, porque é uma forma assim, bem sucinta, sem embromação, sem enrolação, né, e eu realmente eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Normalmente as pessoas perdem muito tempo, né, para falar o essencial. E o que eu acho bacana desse trabalho é que, na sua essência, parece simples, mas como tudo que envolve mudança de paradigmas, atitudes, né, tudo que envolve meio ambiente, é muito complexo. Você vê pelos resultados lá que a maioria dos estudantes não sabem nem para onde que esse óleo vai, o que ele está fazendo, agredindo a natureza, e nem se existe ou não possibilidade próxima de tratar esse resíduo, né? Então, você veja que uma coisa que parece ser simples, na verdade, é difícil, porque justamente envolve a atitude, né, a ação, né, das pessoas que estão envolvidas ali. Então, eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque quando eu vi aí a Sheila falando, e você também abordou isso, quando você vê o resultado daquilo que você fez, eu acho que aí a universidade faz sentido, né? Ela existe para isso, para de alguma forma modificar para melhor a vida de todas as pessoas, não só dos estudantes, mas de todas as pessoas que moram naquele lugar, enfim, de todo mundo, da sociedade como um todo. A pergunta que eu queria te fazer, Bel, porque eu acho assim que isso tem um poder transformador muito grande. Mas, assim, eu não sei como funciona na prática, se é preciso ter todo aquele aparato tecnológico que você mostrou na fotografia, que é aquele laboratório, para fazer o sabão, porque eu achava que não precisava de tudo aquilo. Eu não sei se aquilo foi uma pesquisa ou se, na verdade, isso pode ser simplificado e ser levado de uma forma menos complicada ou menos complexa, para que as pessoas possam, de fato, fazer né, o uso desse resíduo para transformar isso em sabão. Ok? Parabéns. E feliz e parabéns pelo seu aniversário, viu? Felicidades. Ô, Cláudia, boa noite, obrigada pela participação. Você é uma pessoa, assim, é um presente aí que o mestrado tem, né? Então, é muito bom você estar aqui hoje com a gente. E, assim, em relação à pesquisa em si do laboratório, o que acontece? Como a gente está dentro da universidade e tem toda essa infraestrutura, né? A professora Viviane, né, que é a minha orientadora, achou interessante, né, para aplicar esses conceitos da química, fazendo um laboratório, né? E eu também achei, porque às vezes, né, não tem tanta essa oportunidade de utilizar o laboratório. Mas para divulgar nas repúblicas mesmo, é uma receita simples, ela pode ser feita em casa, tomando todos os cuidados, e a gente está divulgando com uma linguagem acessível. Por exemplo, a receita para ser no laboratório,
utilizando os instrumentos de laboratório, mas quando a gente fala de casa, a gente já coloca uma colher, nós colocamos medidas que todos têm acesso para ser uma divulgação mais acessível, né, que é o intuito, de fato, da receita, né? Então, nós só aproveitamos essa roupagem acadêmica, né, essa disponibilidade para reforçar o ensino da química mesmo. Mas, pela questão ambiental, e também de gerar receita ou economia com a questão do sabão em si, poderá ser feito em casa, nas repúblicas, né? Assim como a Sheila trouxe aí para a gente a concretização disso, mesmo ela não tendo esses instrumentos em casa, né? Ok, legal. Obrigada, Bel, entendi. É interessante que essa coisa do sabão, né, ela vai de uma coisa muito simples. Quando eu era criança, lá no norte de Minas, lá em Janaúba, eu me lembro da vizinha que a gente tem, era uma pessoa muito, muito simples, assim, muito pobre, e ela fazia o sabão naqueles tachos enormes, assim, que fazia fogo de chão e colocava aquilo. E quando ela fazia o sabão, a gente sentia o cheiro, né, de longe. Ela fazia assim, aquelas bolas de sabão, e as lavadeiras do Rio usavam aquilo para lavar roupa. Eu acho que usava também para lavar louça, né? Lá também no norte de Minas, a gente tem por hábito usar um tal de sabão de cinzas, que eu não sei como é que é feito aquilo, né? Eu não tenho a mínima ideia. A Vera está rindo, mas ela deve saber. E interessante que aqui em Poços de Caldas é muito luxuoso o sabão de azeite, né? Eles fazem um sabão que dizem que é muito terapêutico, mas assim, uma barra de sabão é 18, 20 reais, uma barra de sabão tamanho normal, né? Então, assim, é que o sabão, o que eu estou querendo dizer é que ele pode ser uma coisa muito rústica, assim, de um cheiro muito desagradável, que é aquelas bolas de sabão, e vai até o luxo de um sabão, né, de azeite, que por si só já é um extrato caro, né, e todos têm o jeito de fazer, eu acredito que seja o mesmo, né, a receita seja uma só, o que muda são os ingredientes. E isso mostra o seguinte, que se você começar com resíduo óleo de cozinha, você pode evoluir até chegar numa coisa mais elaborada, com essas essências que você citou aí, que usou. Entendi, sim, muito obrigada. Depois eu não sei, eu vou acompanhar seu trabalho, porque não sei se você vai fazer essa receita, né, para poder ensinar, mas é uma coisa que eu quero. Se você produzir alguma coisa, eu quero repassar, inclusive, no meu trabalho, sabe? Na minha pesquisa, repassar para as pessoas que têm condições de trabalhar com esse resíduo aí também. Né? Veja, Cláudia, que sua pergunta ela nos permite pensar, né, no aprimoramento da própria receita, né, nas possibilidades que algo que parece simples, ser simples não é fácil, não é? Uhum. Você menciona isso 2 vezes, a própria síntese de uma apresentação, e a Isabel faz muito bem isso, ela tem essa habilidade de ir direto ao que realmente precisa ser dito, até para propiciar essa discussão, né, essa conversa, essa possibilidade de diálogo, né, que é o que também o programa, o projeto, né, a ideia é, né, na nossa programação, que a gente pudesse estabelecer o diálogo. E, às vezes, quando a apresentação se estende demais, a gente não consegue fazer esse vínculo. Você trouxe elementos bastante interessantes, primeiro desse público, né? Quando a gente faz uma pesquisa, qual que é a capilaridade da pesquisa? Ela vai ficar dentro da universidade ou a gente gostaria que ela, né, percorrer esse mundo para fora da universidade, aí por isso que eu fiz a brincadeira, para além dos muros da universidade, porque é inclusive nome, né, de um periódico, que depois a professora Vera pode comentar como ele surgiu, mas o nosso intuito, e aí eu conheço Vera já há algum tempo, mas quando eu cheguei para a UFOP, eu já faço aqui o agradecimento à Vera pelo convite, porque ela já fazia esse trabalho há bastante tempo, de vinculação com a comunidade local.
Então, ela me fez esse convite, eu aprendo sempre com ela, né? E estou aprendendo agora também com a Isabel, desse algo que não pode ficar só dentro da universidade, mas que a universidade também pode trabalhar junta. Né? E o que é o trabalhar juntos? É a gente poder articular departamentos diferenciados, áreas do conhecimento diferenciadas, que elas não precisam ficar hierarquicamente separadas, né? Mas que a gente pode contribuir com as pesquisas, com as aulas, com as discussões, e aí o Herbert está aí, até como representante dos alunos da graduação, claro, de uma interseção da professora Viviane, é preciso que haja isso, né, da professora Ângela, da professora Vera, então existe um grupo de professores trabalhando nesse sentido, mas assim, da possibilidade de estudantes trabalharem juntos, de cursos diferenciados estarem juntos. Então, acho que isso é uma grande capilaridade da pesquisa que a gente consegue identificar na pesquisa da Isabel. Uma outra coisa é o próprio aprimoramento do produto, porque aí sim, o produto vai se aprimorar, mas também a linguagem precisa estar aprimorada. Então, você traz um elemento importante. Olha, preciso aprimorar a linguagem. Para quem eu quero disponibilizar esse conhecimento? Ele vai ficar preso ou é um conhecimento que eu gostaria que todos os públicos pudessem ter? Isso, inclusive, já é uma sugestão, já que nasce para a Isabel, dos produtos técnicos e tecnológicos que um mestrado profissional exige, né? E aí a Isabel já tem, com a sua fala e com a fala, inclusive, da Sheila, possibilidades para pensar outros produtos que ela pode deixar como sugestão, inclusive nas considerações finais, ainda que ela não os efetive. Outra coisa que me chama a atenção é a própria articulação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, a pesquisa da Isabel, ela perpassa vários deles, mas um que eclode na nossa discussão hoje é justamente o ODS 17, que é falar de parcerias, né? E dessas parcerias que elas nascem dentro da universidade, mas que é importante que elas também estejam costuradas em outros momentos. Né? Então, é uma cátedra da Unesco, mas são também as repúblicas estudantis de Ouro Preto, que são várias. Né? E que cada aluno desse de uma república vai levar esse conhecimento para casa, para si. E que agora, nesta apresentação de hoje, a gente tem a Sheila dizendo, olha, eu já participo disso, eu já participo dessa pesquisa, porque a Sheila faz parte da pesquisa à medida que ela acolhe esse conhecimento. E você já dando a expectativa, eu quero saber, eu quero conhecer. Então, tem coisa mais rica do que isso, de uma pesquisa também, né, acessar outros olhares, não só o olhar de uma banca. O olhar da banca ele é importante, sim, mas eu aprendi demais com a Vera que esse olhar ele tem que estar dentro, mas ele tem que ter um olhar fora também. Ele tem que ter uma via de mão dupla. Então, a comunicação é importantíssima. Né? Como que eu comunico a minha pesquisa? Né? Quais são os públicos que vão consumir a minha pesquisa? E consumir, leia-se, os artigos científicos, então eu tenho um público que vai consumir esse material. Se eu tenho um vídeo, então qual público vai consumir esse material? Né? E as comunidades, como que as comunidades estão aí atreladas a essa proposta. Obviamente, a pesquisa da Isabel, então, ela sai de um campo da ciência, se a gente puder dizer, das ciências duras, e cumpre uma perspectiva dentro da sustentabilidade socioambiental, trazendo também, né, o papel das mulheres, né? Então, trazendo posteriormente até a questão dos arranjos produtivos locais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um grupo que vai se organizar para produzir um determinado material, e que ali você tem uma série de consequências disso, consequências inclusive para a saúde, como já foi dito, né? Mas para uma saúde física, mas também para uma saúde financeira. Então, a gente pensar também o conceito de saúde, ampliando para a saúde mental, né, Vera? Né, Kerli, que a Vera falou. Sim, quando você fala, né, da saúde ambiental, você está dizendo de uma saúde física, mas também de uma saúde financeira que está ali dentro do processo de saúde ambiental, que tem sido discutido pelo rol da sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental. Então, veja que é na simplicidade, às vezes, que a gente vai conseguindo ver todos essas
possibilidades, mas mais do que possibilidades, encaminhamentos que uma pesquisa pode dar, né? E, às vezes, na nossa lente de leitura, porque cada um tem a sua lente, né? Às vezes a gente não consegue captar isso. Então, uma discussão, o diálogos, ele justamente vem para a gente conseguir captar essas lentes, que não estão também, porque se eu olho do meu ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, é tão somente um ponto de vista, né? À medida, então, que a gente tem esse ir e vir, essa via de mão dupla na comunicação, esse diálogo, as coisas vão também se assentando para que a gente possa ali dar visão mesmo ao que está velado, né? Então, eu agradeço muito a Isabel por esse momento, né, que a gente retoma com também um aprimoramento do próprio diálogos, quando você faz essa proposta de uma apresentação mais diretiva, que era o que a gente sempre queria. E isso vem acontecendo como um aprimoramento das coisas. Então, vejo que é preciso um tempo para o próprio amadurecimento, né, de uma proposta, de um projeto, de um encontro, né, que esse encontro, assim, ele, de fato, propiciar a discussão. Eu abro para se mais alguém quiser comentar. Estou vendo a Elza aí. A Elza também tem feito um trabalho muito bacana com as comunidades. Já apresentou a dissertação. E essa semana mesmo ela disse, olha, final de semana eu estou fazendo um trabalho com um grupo. Então, assim, quer dizer, não só porque ela terminou um processo de aprendizado, ela deixou de trabalhar na pesquisa. Então, a pesquisa também vai continuar. Não só, recebi o diploma, acabou. Não, a ideia de um mestrado profissional, e é o que eu vejo como mais rico nesse sentido, é justamente a continuidade de algo que foi sistematizado num tempo ideal de 2 anos, mas que não findou ali nos 2 anos. A ideia é que a gente continue, né? Então, e que a gente incentive outros colegas a continuarem. Passo a fala, então, a Elza para contar um pouco da experiência que ela tem tido e que, com certeza, né, futuramente, Isabel também trabalhará por essa via. Parabéns, Isabel. Professora Vera, eu conheci a Sandra lá dos Mãos que Brilham. Ela também está engajada lá junto com a gente no curso de apicultura. E esse final de semana, assim, foi mais um final de semana que eu digo assim, sábado perfeito. Gente, quando você trabalha com a comunidade, quando você volta, que você continua dando um apoio, dando aquela sustentação, é assim, revigorante de verdade. Esse final de semana nós fizemos uma revisão com eles, prática na apicultura, porque nós queremos os outros arranjos produtivos locais, né? Então, além do mel, a gente vai trabalhar com eles a cera. Então, a gente já colheu um pouco de cera para mostrar para eles o processo de derretimento. Depois nós vamos fazer velas com a cera de abelha, né? E prosseguir o trabalho futuros, né? Com a própolis e com os outros subprodutos das colmeias, né? Porque o apiário, as abelhas não produzem uma coisa só, gente. É pólen, é própolis, é geleia real. Então, assim, é muita coisa para aprender, muita coisa para passar. Então, assim, eu sou muito entusiasmada, a Kelly sabe disso, quando eu começo a falar de abelha, eu não paro, não. Mas é esse caminho, Isabel. Integração com a população, vai amar ficar com eles, conversar, fazer parte ali, montar um grupo de WhatsApp para isso. É muito bom, muito bom. O incentivo assim, de continuar como comunidade é outro nível. Eu agradeço ao mestrado profissionalizante assim, por dar essa oportunidade para a gente, né? Para a gente que trabalha, né? E que quer continuar nos estudos. Então, a gente tem essa chance de fazer um produto, e um produto diferenciado. Muito obrigada mesmo. Assim, eu sou super feliz de ter feito o mestrado em sustentabilidade. Muito bom, Elza. E claro, Cláudia, você também, sua pesquisa está caminhando para isso, né? Eu acho que tanto a Vera quanto eu, o máximo que a gente puder trabalhar com os grupos, com
com as comunidades nessa perspectiva socioambiental, é o que a gente tem, são coisas que a gente acredita, mais do que qualquer coisa, mas, assim, que a gente tem feito isso de um modo dedicado, de um modo carinhoso, e agora passando também para vocês, né, essa possibilidade de dar continuidade ao trabalho, né, Vera? Porque aí os orientandos ficam com essa... com esse condão também para dar continuidade. Então, sim, o trabalho da Cláudia também é um trabalho brilhante, daqui a um tempinho ela vai vir falar para a gente, mas é um trabalho que também está nessa via socioambiental. Gente, mais alguma menção, alguma fala, o trabalho da Isabel? Eu, particularmente, parabéns, estou muito, muito feliz desse diálogo, penso que a gente pode, inclusive, adotar esse formato, né? É um formato que nos deixa, em termos de possibilidade, igual eu já disse, mais do que um seminário, mas numa roda de conversa, é o que a gente também gosta, né? E o virtual propicia isso, a gente aproveitar esse espaço remoto para que cada um, né, usando aí a questão da territorialidade, que o território também aqui esteja representado. Olha, que eu tenho plena certeza que nós estamos em, talvez até cidades e estados diferenciados, se fosse o caso de falar, né? Só uma fala, professora Kerley, né? Que além de acompanhar o trabalho de vocês, professora, né? Professora Kerley, excelente coordenadora, excelente professora Vera também, sempre vocês contribuindo com o nosso aprendizado, né? Eu vejo a Elza também, o trabalho dela, assisti a defesa, a Cláudia acompanho também as evoluções do trabalho, que eu admiro muito, e fazer o convite, né, para a Grace, para o Ebert, para o André, até para a Sheila, que está nos assistindo lá de Brasília, né, que a Sheila, ela só não sabe, mas ela ia se apaixonar pela sustentabilidade, porque tudo de sustentabilidade, ela põe em prática. Né? Ela tem um cantinho lá, na Rocinha lá, que ela é o mundo de experiências da Sheila lá. Então, assim, tudo que ela vê de diferente, eu falei com ela da pesquisa da Elza em relação às abelhas, tudo que eu vou, né, aprendendo, eu vou compartilhando, o que ela consegue, ela coloca em prática. Eu falo assim, nós temos que tê-la aqui no sustentabilidade também, se não fosse essa distância, né? Brasília aqui, Minas. Mas, enfim, eu posso continuar para finalizar, professora Kerley? Né? Mas aí eu gostaria de agradecer, né, todos vocês pela presença. Não, foi um grande presente de aniversário esse convite, viu, professora Kerley? Fiquei realmente lisonjeada, porque eu acompanho Diálogos e Sustentabilidade em todos que eu posso. Se eu perco algum é porque realmente teve algum imprevisto, mas é prioridade na minha agenda assistir, porque eu sempre aprendo muito. E eu ficava pensando, será que algum dia eu vou ter essa oportunidade de contribuir também? Então, esse momento chegou, espero ter compartilhado com vocês um pouquinho aí do que a gente anda aprendendo. E estou muito feliz de estar aqui, só tenho gratidão e que possamos, né, concluir esse trabalho com êxito e fazer além dos muros da universidade mesmo, né? Que depender da gente aqui. É o nome da revista, viu? A gente fala de Lemur, mas é além dos muros da universidade. Eu lembro quando nós pensamos esse nome, né? Porque a gente queria um nome que, de fato, representasse um pouco do trabalho, e aí surgiu também de um esforço, né? Porque a manutenção de uma revista não é algo simples, não é? Mas é algo que exige, e aí, o que tem de melhor em termos de produção. Isabel já tem publicação lá na Lemur, e aí o convite também está aberto para que publiquem, né, nessa revista. Eu vou pedir a Grace, né, para fazer um registro para a gente ter. Aí quem puder abrir a câmera, só para a gente fazer um print da tela.
Prontinho, gente. Também queria agradecer a Isabel pelos conteúdos que você trouxe, pelo seu tempo e esforço de estar conosco nessa noite. E lembrando mais uma vez que está no chat o formulário com a participação. E queria parabenizar a Isabel também por seu aniversário. Muito obrigada pela presença de todos, gente. Acho que a gente pode cantar um parabéns, né? Quebrando o protocolo, gravar esse parabéns. Puxa o parabéns aí, Grace. Ai, gente, vai. Parabéns a você. Tá bom. Parabéns, Sucesso, Isabel. Parabéns, Isabel. Você merece. Tudo de bom. Parabéns, Bel. Obrigada, pessoal. Gente, boa noite, tchauzinho. Boa noite a todos. Parabéns, Bel! Amo você! Boa noite a Eu todos. também.